Imagine se uma jovem sem teto encontrasse os documentos que poderiam salvar os negócios de um dos homens mais poderosos da cidade. E, em vez de dinheiro, pedisse algo que deixasse todos sem palavras. O que será que ela pediu? E como isso levou a uma revelação que destruiu um casamento e mudou vidas para sempre? Hoje, você vai descobrir como a determinação de uma jovem chamada Marina desvendou segredos ocultos e transformou completamente seu destino. Fique até o final, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você acha que segredos assim não devem ficar escondidos. Marina, uma jovem de 25 anos que vivia nas ruas desde a adolescência, estava acostumada a encontrar pequenos objetos enquanto perambulava pelas áreas mais movimentadas da cidade. No entanto, naquele dia, algo diferente chamou sua atenção em uma pasta de couro marrom, jogada perto de uma lixeira em uma rua pouco movimentada. A curiosidade a levou a abrir a pasta, e o que encontrou dentro a deixou sem palavras. Eram documentos importantes, claramente pertencentes a alguém de grande influência. Marina sabia que aqueles papéis poderiam valer muito, mas o que a impressionou foi o nome que aparecia repetidamente nas folhas, Fernando, um nome que ela já tinha ouvido antes, ligado a um dos homens mais poderosos da cidade. Com a pasta em mãos, Marina sentiu uma onda de possibilidades se abrir diante dela. Ela sempre havia lutado para sobreviver, fazendo pequenos trabalhos ou contando com a bondade de estranhos, mas agora tinha algo que poderia mudar sua vida. No entanto, junto com essa possibilidade, veio a dúvida. O que fazer com aqueles documentos? Vendê-los a quem pagasse mais? Ou tentar devolver ao dono e esperar por uma recompensa? Marina, apesar de sua dura vida, ainda tinha princípios. Decidiu que iria até Fernando, na esperança de que sua honestidade fosse recompensada. A decisão não foi fácil. Marina sabia que aproximar-se de alguém como Fernando não seria simples. Ele vivia em uma mansão imponente, cercada de seguranças e pessoas que certamente a olhariam com desdém. Mas a ideia de mudar sua vida, de sair daquela existência precária, era mais forte. Determinada, Marina colocou a pasta debaixo do braço e começou a caminhar em direção ao bairro mais nobre da cidade, onde sabia que Fernando residia. Enquanto caminhava, Marina não conseguia evitar pensar em como sua vida havia chegado àquele ponto. Lembranças da infância difícil, das perdas e das escolhas que a haviam levado às ruas passaram por sua mente. Agora, com a chance de uma mudança tão significativa em suas mãos, ela se perguntava se realmente estava preparada para enfrentar o que viria a seguir. Mas Marina era resiliente, sempre havia sido. E foi com essa mesma força que ela se aproximou dos portões da imponente mansão de Fernando. Ao chegar aos portões da mansão, Marina sentiu um frio na barriga. Era a primeira vez que se via diante de algo tão grandioso e intimidador. A propriedade de Fernando era cercada por altos muros de pedra, com um portão de ferro trabalhado que exibia a inicial F em um design ornamentado. Respirando fundo, ela apertou a campainha ao lado do portão e esperou, sentindo o peso do envelope que trazia consigo. Pouco tempo depois, uma voz áspera soou pelo interfone, perguntando o que ela queria. Marina tentou manter a calma e explicou que tinha documentos importantes para entregar ao Sr. Fernando. Houve um silêncio do outro lado, seguido por uma resposta fria e desconfiada: o Sr. Fernando não recebe visitas sem agendamento. E certamente não de estranhos. A porta, que havia começado a se abrir, se fechou com um estalo, e Marina ficou olhando, incrédula, para o portão que se fechava diante dela. Determinada a não desistir tão facilmente, Marina tomou coragem e apertou o interfone novamente. Desta vez, foi mais firme em sua resposta, deixando claro que os documentos que trazia eram de extrema importância para Fernando e que ela não sairia dali até que ele os recebesse. Havia uma urgência em sua voz, uma determinação que ela mesma não sabia que possuía. Após alguns minutos de espera, o portão começou a se abrir lentamente, e uma mulher alta e elegante, provavelmente a governanta, apareceu do outro lado. A mulher a olhou de cima a baixo, com uma mistura de desdém e curiosidade. Muito bem, disse a governanta, vou informá-lo. Mas não crie muitas expectativas. Marina foi conduzida até o hall de entrada da mansão,
onde esperou ansiosamente. Enquanto a governanta subia as escadas para anunciar sua chegada, Marina olhou ao redor, admirada com o luxo e a riqueza que a cercavam. Mas por trás dessa admiração, estava a esperança de que aquela visita mudasse sua vida para sempre. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade para Marina, Fernando apareceu no topo da escada. Ele era um homem alto, de presença imponente, com um olhar que transmitia tanto autoridade quanto cansaço. Ao descer as escadas e se aproximar, Fernando a observou com uma expressão indecifrável. Marina sentiu o peso do olhar dele sobre ela, como se ele estivesse tentando entender quem era essa jovem que ousara invadir seu espaço. Você disse que tinha algo importante para mim, disse Fernando, sem rodeios. Marina, tentando não se intimidar, estendeu a pasta com os documentos na direção dele. Fernando pegou a pasta, abriu e começou a examinar os papéis rapidamente. A cada página que passava, a expressão dele mudava de leve desconfiança para surpresa. Quando terminou de verificar os documentos, levantou o olhar para Marina, agora com uma mistura de curiosidade e respeito. Como conseguiu isso? Perguntou ele, a voz mais suave, mas ainda carregada de desconfiança. Marina contou brevemente como havia encontrado a pasta em uma lixeira e decidiu que a coisa certa a fazer seria devolvê-la ao dono. A sinceridade em sua voz pareceu alcançar Fernando, que a observou por um momento antes de responder. Você fez bem em trazer isso para mim. Esses documentos são de fato muito importantes. Fernando ficou em silêncio por alguns instantes, ainda processando o que havia acontecido. Finalmente, ele olhou para Marina, sua expressão mais suave do que antes. Agradeço por sua honestidade. Isso não é algo que se vê todos os dias. Marina, que até então estava nervosa, sentiu uma onda de alívio ao perceber que ele não só acreditava nela, mas também parecia grato. Porém, o que Fernando não sabia é que a jovem tinha algo mais a pedir, algo que ele jamais poderia ter imaginado. Fernando, ainda atordoado pelo inesperado reencontro com seus documentos perdidos, sentou-se em uma das poltronas da luxuosa sala de estar. Ele folheou mais uma vez os papéis, como se precisasse se certificar de que tudo estava ali, intacto. Eram documentos extremamente importantes, relacionados a negócios que poderiam mudar o rumo de sua vida empresarial. O alívio de ter aqueles papéis de volta era evidente, mas havia também um misto de incredulidade, como uma jovem sem teto havia encontrado algo tão valioso e, ao invés de vendê-lo ou destruí-lo, escolhido devolvê-lo. Marina, por sua vez, observava atentamente cada reação de Fernando. Ela sabia que aquele era o momento crucial, onde ele precisaria confiar em sua história. E, ao ver o reconhecimento no olhar dele, sentiu que havia conquistado algo mais do que apenas a gratidão de um homem rico. Havia estabelecido uma conexão, uma base para o pedido que estava prestes a fazer. Esses documentos, e você não faz ideia do quanto são valiosos, começou Fernando, ainda com a voz baixa, mas agora com um tom de admiração. Você poderia ter feito qualquer coisa com eles, mas decidiu trazê-los até mim. Por quê? Marina respirou fundo antes de responder, consciente de que aquela pergunta poderia abrir caminho para o que realmente estava em sua mente. Porque acredito que o que é certo é certo. E, talvez, porque eu espero que fazer o certo possa finalmente trazer algo bom para mim também. Fernando a observou em silêncio, tentando decifrar o que Marina realmente queria dizer com aquelas palavras. Ele havia lidado com muitas pessoas ao longo dos anos, a maioria delas movida por interesses próprios. No entanto, havia algo diferente naquela jovem, algo que o fazia querer acreditar nela, apesar de todas as suas reservas. Mas o que ele não esperava era o pedido que viria em seguida, um pedido que o deixaria completamente sem palavras. Marina sabia que o momento de revelar seu verdadeiro pedido havia chegado. Apesar de todo o nervosismo, ela decidiu se manter firme. Com o olhar fixo em Fernando, ela disse: "Não estou aqui por dinheiro, Sr. Fernando. O que eu realmente quero é algo que o senhor talvez nunca tenha oferecido a alguém em minha posição." Fernando arqueou uma sobrancelha, intrigado. "E o que seria isso?" perguntou, sem conseguir esconder a curiosidade. "Quero que o senhor me trate como sua filha por uma semana", disse Marina,
sua voz tremendo ligeiramente, mas carregada de uma determinação surpreendente. As palavras pairaram no ar, deixando Fernando sem reação por um momento. Ele piscou, como se precisasse de alguns segundos para processar o pedido inusitado. Nunca em sua vida ele havia imaginado que alguém pudesse lhe pedir algo assim, muito menos uma jovem que ele acabará de conhecer. Você quer que eu te trate como minha filha? Repetiu Fernando, ainda tentando entender o que levava aquela jovem a fazer tal pedido. Marina assentiu, e então começou a explicar: eu nunca tive uma família de verdade. Minha mãe morreu quando eu era muito jovem, e nunca conheci meu pai. Passei minha vida nas ruas, sozinha, sem nunca saber o que é ter alguém que se importe de verdade comigo. Só por uma semana, eu gostaria de saber como é ter um pai, uma família, mesmo que seja algo temporário. Fernando permaneceu em silêncio, lutando contra as emoções que começavam a surgir. Havia algo na vulnerabilidade de Marina que o tocava profundamente, lembrando de suas próprias perdas e da solidão que sentia desde a morte de seu pai. Depois de alguns momentos de reflexão, ele finalmente respondeu, com uma voz mais suave: e muito bem, Marina. Se isso é o que você deseja, eu aceito. Por uma semana, você será tratada como minha filha. Marina sentiu uma mistura de alívio e emoção ao ouvir aquelas palavras, sabendo que estava prestes a viver algo que sempre sonhou, mas nunca acreditou ser possível. A decisão de Fernando em aceitar o pedido de Marina não foi tomada de maneira leviana. Apesar de sua resposta aparentemente calma, ele se viu mergulhado em um turbilhão de pensamentos. Nunca imaginara que seria confrontado com uma situação tão fora do comum, ainda mais por uma jovem que, até alguns minutos atrás, era uma completa desconhecida. No entanto, havia algo na sinceridade de Marina que o fez reconsiderar. A maneira como ela expôs sua história de vida, marcada pela solidão e pela falta de afeto, mexeu com algo profundo dentro dele. Enquanto Fernando processava o que havia acabado de concordar, ele começou a refletir sobre sua própria vida. O peso das responsabilidades, dos negócios e da imagem pública que ele cultivara ao longo dos anos o havia afastado das coisas simples, mas essenciais, como o amor e a conexão humana. Ele percebeu que talvez essa oportunidade com Marina pudesse ser uma forma de redescobrir algo que ele mesmo havia perdido ao longo do caminho. Mesmo que fosse apenas por uma semana, ele estava disposto a tentar. Marina, por outro lado, ainda estava absorvendo o impacto das palavras de Fernando. O alívio por ele ter aceitado seu pedido foi enorme, mas ela sabia que esse era apenas o começo. Viver como filha de Fernando, mesmo que temporariamente, significava entrar em um mundo completamente diferente do que ela estava acostumada. Seria um desafio adaptar-se a essa nova realidade, mas ela estava determinada a aproveitar ao máximo essa oportunidade única. Nos dias seguintes, Fernando começou a cumprir sua promessa. Ele instruiu os funcionários da mansão a tratarem Marina como parte da família, o que causou certa estranheza entre eles. No entanto, todos obedeceram sem questionar. Fernando sabia que essa semana seria cheia de desafios, não apenas para Marina, mas também para ele e sua esposa, Isabela. O que ele não sabia era que essa decisão traria à tona emoções e tensões que estavam enterradas há muito tempo. Quando Isabela, esposa de Fernando, soube da decisão do marido, sua reação foi imediata e intensa. A ideia de trazer uma desconhecida para dentro de casa, ainda mais sob o pretexto de tratá-la como filha, parecia absurda para ela. Isabela sempre fora uma mulher prática, acostumada a uma vida de luxo e conforto, onde tudo estava sob seu controle. Agora, sentia que seu mundo estava prestes a ser invadido por algo que ela não compreendia e, pior, não aprovava. O primeiro encontro entre Isabela e Marina foi marcado por um clima pesado e tenso. Isabela não escondeu seu desconforto ao ver a jovem sentada à mesa do café da manhã, como se fosse parte da família. Marina, por sua vez, tentou ser educada e discreta, mas sentia o olhar penetrante de Isabela, cheio de desconfiança e, talvez, de ciúmes. Fernando percebeu a tensão no ar, mas decidiu não intervir imediatamente, esperando que sua esposa pudesse, eventualmente, entender o motivo por trás de sua decisão. Isabela, porém, não estava disposta a aceitar essa situação facilmente. Naquela mesma noite, ela confrontou Fernando em particular,
questionando suas motivações. Fernando, o que você está pensando? Trazer essa garota para cá e tratá-la como nossa filha? Isso não faz sentido. Fernando tentou explicar que viu em Marina uma oportunidade de ajudar alguém realmente necessitada, mas Isabela não estava convencida. Para ela, havia algo mais por trás dessa história, algo que não fazia sentido, e ela estava determinada a descobrir. Com o passar dos dias, a tensão entre Isabela e Marina só aumentava. Embora Marina fizesse de tudo para não incomodar e tentasse se adaptar ao novo ambiente, Isabela se sentia cada vez mais ameaçada. Ela via na presença de Marina um risco, não apenas para sua posição na casa, mas também para a relação com seu marido. E assim, o que começou como uma tentativa de compaixão de Fernando estava se transformando em um campo minado emocional, onde cada movimento poderia desencadear um conflito maior. Apesar das tensões iniciais, Fernando estava decidido a fazer com que Marina se sentisse parte da família, pelo menos durante aquela semana. Ele começou a incluí-la nas atividades diárias, mostrando a ela os detalhes de sua rotina, os negócios que gerenciava e até mesmo apresentando-a a algumas pessoas de seu círculo social. Para Marina, essa era uma experiência completamente nova. Nunca havia imaginado que poderia ser tratada como parte de uma família, ainda mais uma família tão rica e influente. Marina acompanhava Fernando em suas reuniões matinais no escritório em casa, onde ele a ensinava sobre o funcionamento dos negócios. Ela estava impressionada com a quantidade de responsabilidade que ele carregava e como ele administrava tudo com tanta eficiência. Apesar disso, ela também percebia que, sob aquela fachada de sucesso e poder, havia um homem que carregava o peso da solidão e das expectativas dos outros. Aos poucos, ela começou a sentir empatia por Fernando, vendo nele mais do que apenas o homem poderoso que todos conheciam. Durante os momentos de lazer, Fernando fazia questão de incluir Marina. Eles saíam para caminhadas pelos jardins da mansão, onde ele compartilhava histórias de sua vida, falando sobre como havia chegado onde estava e as dificuldades que enfrentará ao longo do caminho. Marina, por sua vez, também compartilhava algumas histórias de sua infância, embora evitasse os detalhes mais dolorosos. Ela sentia que, mesmo que por um curto período, estava experimentando algo que sempre desejou, a sensação de pertencer a uma família. No entanto, enquanto Marina começava a se sentir mais à vontade, a presença de Isabela continuava a ser uma sombra constante. Isabela observava cada movimento de Marina, sempre desconfiada e pronta para criticar. Fernando, ciente dessa tensão, tentava manter o equilíbrio, mas sabia que isso não duraria para sempre. Algo teria que ceder, e ele temia o que poderia acontecer quando isso ocorresse. Em um esforço para aliviar a tensão e proporcionar a Marina uma experiência mais leve, Fernando sugeriu um passeio no parque. Ele acreditava que um dia ao ar livre, longe das pressões da mansão, poderia ajudar a estreitar os laços entre eles. Marina, animada com a ideia, aceitou de bom grado. Para ela, aquele passeio representava mais do que apenas um momento de lazer, era uma oportunidade de conhecer melhor Fernando e talvez encontrar um pouco de paz. Enquanto caminhavam pelo parque, Fernando fez questão de mostrar a Marina alguns dos lugares que ele costumava frequentar quando precisava de um tempo para pensar. Ele falou sobre sua vida antes de se tornar um empresário de sucesso, sobre os desafios que enfrentou e como, às vezes, sentia falta de coisas simples, como uma caminhada tranquila no parque. Marina, ouvindo com atenção, sentiu que estava conhecendo um lado de Fernando que poucas pessoas conheciam. Ele não era apenas o homem poderoso que todos temiam, ele era alguém que, em muitos aspectos, também se sentia sozinho. Durante a caminhada, Fernando perguntou a Marina sobre sua vida antes de chegar à cidade. Com alguma hesitação, Marina começou a contar sua história. Falou sobre sua infância difícil, a perda de sua mãe e como ela teve que aprender a se virar sozinha nas ruas. Embora evitasse os detalhes mais sombrios, ela não conseguiu esconder a dor que ainda sentia ao lembrar de tudo pelo que havia passado. Fernando, por sua vez, ficou profundamente tocado pelo que ouviu. Ele não imaginava que Marina tivesse enfrentado tanta adversidade e começou a ver nela uma força e resiliência que admirava. O passeio terminou com um silêncio confortável entre os dois. Ambos estavam absorvendo tudo que havia sido compartilhado, e, pela primeira vez,
Fernando sentiu que havia algo mais que o ligava a Marina além do simples dever de ajudá-la. Ele começou a perceber que talvez essa experiência pudesse ser transformadora, não apenas para Marina, mas também para ele. O que Fernando não sabia era que essas revelações seriam apenas o começo de uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Enquanto Fernando e Marina estavam fora no parque, Isabela usou o tempo para refletir sobre tudo o que estava acontecendo. A presença de Marina na casa incomodava profundamente, e ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Para Isabela, a jovem era uma incógnita, alguém que surgira do nada e, em poucos dias, havia conquistado a confiança de Fernando. Isso a deixava desconfiada, e sua mente começou a formular teorias sobre as verdadeiras intenções de Marina. Isabela passou a investigar discretamente o passado de Marina, conversando com funcionários da mansão e até mesmo com algumas pessoas influentes que pudessem saber algo sobre a jovem. No entanto, quanto mais ela procurava, menos conseguia descobrir. Marina parecia ser exatamente quem dizia ser, e uma jovem que teve uma vida difícil e que, por um golpe do destino, acabou encontrando os documentos de Fernando. Mas para Isabela, isso não era suficiente. Ela estava convencida de que Marina tinha algum outro objetivo, algo que ainda não havia revelado. A desconfiança de Isabela atingiu um ponto crítico quando ela começou a notar a crescente proximidade entre Fernando e Marina. Cada sorriso, cada conversa compartilhada, tudo parecia para ela uma conspiração para afastá-la de seu marido. Ela começou a acreditar que Marina estava manipulando Fernando, usando sua história triste para se infiltrar na vida deles, e quem sabe, até tomar seu lugar. Isabela sabia que precisava agir, mas ainda não tinha certeza de como fazer isso sem parecer paranoica ou perder a confiança de Fernando. Determinada a proteger o que era seu, Isabela começou a planejar uma maneira de desmascarar Marina. Ela sabia que, se quisesse manter sua posição, teria que provar que Marina não era tão inocente quanto aparentava. Para Isabela, era uma questão de sobrevivência, e ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para garantir que essa jovem não destruísse a vida que ela havia construído ao lado de Fernando. Na manhã seguinte, Marina decidiu levantar-se cedo para preparar o café da manhã, uma forma de expressar sua gratidão por tudo que Fernando estava fazendo por ela. No entanto, ao entrar na cozinha, encontrou Isabela já lá, com uma expressão sombria no rosto. A atmosfera na sala parecia congelada, e Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela tentou manter a calma, mas sabia que um confronto era inevitável. Marina, o que você pensa que está fazendo? A voz de Isabela era fria, quase cortante. Marina, tentando manter a compostura, respondeu calmamente que queria apenas ajudar, preparando o café da manhã para a família. Mas Isabela não estava interessada em gentilezas. Você acha que pode simplesmente entrar nesta casa e começar a agir como se fosse parte dela? Não se iluda, você não pertence a este lugar. Marina sentiu o peso das palavras de Isabela e, por um momento, quase desistiu de responder. No entanto, algo dentro dela, talvez o orgulho ou a determinação de provar seu valor, fez com que ela olhasse diretamente nos olhos de Isabela e respondesse: eu não estou aqui para tomar o lugar de ninguém. Eu só quero experimentar, por um breve momento, como é ter uma família. Se isso a incomoda, eu sinto muito, mas não vou pedir desculpas por querer algo que nunca tive. A tensão na cozinha era quase palpável. Isabela estreitou os olhos, irritada com a ousadia de Marina, mas também sentiu uma ponta de dúvida. Havia algo na sinceridade de Marina que a fez hesitar, mesmo que por um breve momento. Sem dizer mais nada, Isabela virou-se abruptamente e saiu da cozinha, deixando Marina sozinha, ainda tremendo com a intensidade do confronto. Marina sabia que aquela não seria a última vez que enfrentaria Isabela, mas estava determinada a não deixar que isso a abalasse. Os dias que se seguiram ao confronto na cozinha foram marcados por uma crescente tensão na mansão. Fernando, embora inicialmente focado em cumprir sua promessa a Marina, começou a perceber que algo estava errado. Ele notava os olhares furtivos e as conversas interrompidas abruptamente quando ele entrava em uma sala. Havia uma sensação de desconforto no ar, e ele sabia que Isabela tinha algo a ver com isso. Durante um jantar, o clima pesado era impossível de ignorar.
Isabela mal falava, limitando-se a responder com monossílabos quando Fernando tentava incluí-la na conversa. Marina, por outro lado, estava claramente desconfortável, esforçando-se para manter uma conversa leve, mas falhando em disfarçar sua ansiedade. Fernando finalmente decidiu que era hora de confrontar o problema de frente. Naquela mesma noite, após o jantar, Fernando chamou Isabela para uma conversa privada. Ele sabia que isso não seria fácil, mas precisava entender o que estava acontecendo. Isabela, o que está acontecendo? Eu percebo que você está incomodada com a presença de Marina, mas precisamos resolver isso. Eu só quero ajudá-la, nada mais. Isabela, sentindo que não podia mais manter suas preocupações para si mesma, explodiu. Fernando, você realmente acha que trazer essa garota para dentro de nossa casa é uma boa ideia? Ela está se aproveitando de você. Ela quer mais do que apenas uma semana aqui, eu sei disso. Fernando, chocado com a intensidade das palavras de Isabela, tentou acalmá-la, mas percebeu que o problema era mais profundo do que ele imaginava. O que começou como um ato de compaixão estava se transformando em uma crise familiar, e Fernando sabia que precisava agir rapidamente para impedir que tudo desmoronasse. Em meio à crescente tensão na mansão, Marina decidiu sair para uma caminhada na cidade, precisando de um momento para clarear a mente. Enquanto caminhava, por acaso encontrou Gabriel, um antigo conhecido dos tempos em que vivia nas ruas. A surpresa foi mútua, e eles começaram a conversar, atualizando-se sobre o que havia acontecido em suas vidas desde a última vez que se viram. Marina contou a Gabriel sobre como havia encontrado os documentos de Fernando e como isso a levou a passar uma semana na mansão dele. Gabriel, impressionado, parabenizou-a pela sorte, mas também expressou preocupação. Você precisa ter cuidado, Marina. Essas pessoas ricas não são como a gente. Eles têm seus próprios jogos, e você pode acabar sendo usada sem nem perceber. Durante a conversa, Gabriel mencionou algo que deixou Marina intrigada. Ele disse que, algumas noites antes, havia visto uma mulher parecida com Isabela jogando algo em um container de lixo em uma rua isolada. Gabriel não deu muita importância na hora, mas agora, ao saber da história de Marina, começou a suspeitar que aquilo poderia estar relacionado aos documentos perdidos. Marina, ao ouvir isso, sentiu um calafrio. Poderia ser possível que Isabela tivesse jogado os documentos fora deliberadamente? A revelação de Gabriel trouxe uma nova camada de complexidade à situação. Marina agora tinha uma decisão difícil a tomar: contar a Fernando sobre o que Gabriel havia dito ou manter isso em segredo e tentar descobrir mais por conta própria. De qualquer forma, sabia que essa nova informação poderia mudar tudo, e precisava agir com cautela. Decidida a não deixar que essa suspeita pairasse sem ser esclarecida, Marina foi até Fernando naquela noite e contou-lhe o que Gabriel havia mencionado. Fernando ficou visivelmente abalado com a possibilidade de que sua própria esposa pudesse estar envolvida na perda dos documentos. Embora relutante em acreditar nisso, ele sabia que precisava investigar a fundo para descobrir a verdade. Fernando então contratou Carlos Mendes, um detetive particular de confiança, para investigar o que realmente havia acontecido com os documentos. Carlos era conhecido por sua discrição e eficiência, e Fernando acreditava que ele seria capaz de chegar ao fundo da questão sem atrair muita atenção. A missão era clara: descobrir se Isabela estava envolvida na suposta tentativa de sabotagem. Enquanto Carlos iniciava suas investigações, a atmosfera na mansão continuava a se deteriorar. Isabela, sem saber que estava sendo investigada, mantinha suas suspeitas sobre Marina, enquanto Fernando lutava para manter a paz e o equilíbrio. Marina, por sua vez, tentava não demonstrar o quanto estava preocupada com o rumo que as coisas poderiam tomar. Carlos começou seu trabalho verificando as câmeras de segurança na área onde Gabriel disse ter visto Isabela. Após horas de análise, ele finalmente encontrou algo que confirmava a história: uma mulher com as mesmas características físicas de Isabela foi filmada naquela noite, jogando um pacote em um container de lixo. O pacote correspondia à descrição da pasta de documentos perdida. Com essa evidência em mãos, Carlos sabia que precisava informar Fernando imediatamente, pois o desenrolar dos eventos prometia ser devastador para todos os envolvidos.
Na noite seguinte, Carlos Mendes entregou as evidências a Fernando. As imagens não mentiam e Isabela, sua própria esposa, parecia estar envolvida na tentativa de descartar os documentos que poderiam ter arruinado seus negócios. Fernando ficou arrasado ao ver as provas, mas sabia que precisava confrontar Isabela sobre o que havia descoberto. Ele não podia permitir que essa traição passasse sem uma explicação. Quando Isabela entrou no escritório naquela noite, Fernando estava esperando por ela, as fotos e as gravações de segurança espalhadas na mesa diante dele. Precisamos conversar, Isabela, disse ele, sua voz firme, mas carregada de uma dor evidente. Isabela, ao ver as evidências, empalideceu instantaneamente. O que significa isso? Por que você fez isso? Fernando perguntou, sua voz tremendo de decepção. Isabela tentou negar no início, mas as provas eram irrefutáveis. Finalmente, em lágrimas, ela confessou que havia agido por impulso, sentindo-se encurralada em um casamento que não a satisfazia mais. Ela acreditava que, se Fernando perdesse os documentos e enfrentasse dificuldades financeiras, ele se tornaria mais dependente dela, dando-lhe mais controle sobre o relacionamento. No entanto, ela nunca esperou que Marina encontrasse a pasta e a devolvesse, desencadeando toda essa cadeia de eventos. Fernando, sentindo uma mistura de raiva e tristeza, olhou para Isabela, percebendo que o casamento deles havia se deteriorado a um ponto irreversível. Eu não sei se posso perdoar isso, Isabela, disse ele, tentando controlar as emoções que ameaçavam dominá-lo. A confissão de Isabela havia mudado tudo, e Fernando sabia que a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. Após a confissão de Isabela, o silêncio no escritório de Fernando era opressor. A revelação de que sua própria esposa havia deliberadamente tentado sabotar seus negócios foi um golpe devastador. Isabela, agora sentada, soluçava silenciosamente, enquanto Fernando andava de um lado para o outro, tentando processar o que havia acabado de ouvir. A mulher que ele conhecera e amara havia se transformado em alguém que ele mal conseguia reconhecer. Isabela, em meio às lágrimas, tentou explicar suas ações. Ela admitiu que estava se sentindo desesperada, presa em um casamento onde se sentia invisível, sem poder ou controle. Para ela, sabotar Fernando era uma forma de garantir que ele precisasse dela novamente, como nos primeiros anos de casamento. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, disse ela, com a voz embargada. Eu só queria que você me visse de novo, que dependesse de mim. Fernando, no entanto, não conseguia sentir nada além de dor e traição. As palavras de Isabela pareciam vazias, incapazes de justificar a profundidade de sua traição. Você não apenas tentou me sabotar, Isabela, mas colocou tudo o que construímos em risco. E pior, você fez isso sabendo que poderia destruir tudo, respondeu Fernando, sentindo a fúria e a decepção borbulharem dentro dele. A confissão de Isabela deixou claro que o casamento deles estava em frangalhos, e Fernando sabia que não havia mais como voltar atrás. Ele decidiu que precisaria tomar medidas drásticas para proteger não apenas seus negócios, mas também a si mesmo e, surpreendentemente, Marina, que havia se tornado uma figura central nessa nova fase de sua vida. A confissão de Isabela foi a gota d'água, e Fernando sabia que a única solução agora era seguir em frente sem ela. Com a confissão de Isabela ainda fresca em sua mente, Fernando tomou uma decisão que ele sabia ser inevitável, mas igualmente dolorosa, e ele iria pedir o divórcio. A traição de Isabela, tanto pessoal quanto profissional, era algo que ele não podia perdoar. Apesar dos anos que passaram juntos e das memórias que compartilharam, Fernando sabia que não poderia continuar em um relacionamento baseado em desconfiança e manipulação. Na manhã seguinte, Fernando chamou Isabela para uma última conversa no escritório. Ele não queria prolongar o sofrimento de ambos e sabia que precisava ser direto. Isabela, eu pensei muito sobre o que aconteceu, e acredito que não podemos mais continuar assim. Nosso casamento chegou ao fim, disse ele, a voz firme, mas com um tom de tristeza inevitável. Isabela, embora esperando por essa decisão, ainda assim ficou devastada. Ela tentou argumentar, implorar por mais uma chance, mas Fernando estava decidido. Eu não posso mais confiar em você, Isabela. E sem confiança, não há casamento que possa sobreviver, respondeu ele,
sentindo o peso de suas próprias palavras. A decisão de Fernando foi definitiva, e Isabela sabia que não havia mais nada que ela pudesse fazer para mudar isso. Fernando iniciou os procedimentos legais para o divórcio, e a notícia se espalhou rapidamente entre seus amigos e familiares. A separação, embora dolorosa, trouxe um senso de clareza para Fernando. Ele sabia que, embora estivesse fechando um capítulo difícil de sua vida, também estava abrindo espaço para algo novo, algo que talvez ainda não compreendesse completamente. O divórcio era apenas o começo de uma nova fase, e Fernando estava determinado a enfrentar o futuro com coragem. Com a decisão de Fernando tomada e o processo de divórcio em andamento, Isabela não teve outra escolha a não ser deixar a mansão que havia chamado de lar por tantos anos. A saída foi agridoce. Enquanto arrumava suas coisas, ela não pôde deixar de pensar em tudo que estava perdendo. A luxuosa mansão, os confortos que ela considerava garantidos, e, acima de tudo, o homem com quem compartilhou tantos anos de sua vida. Agora, tudo isso parecia desmoronar diante de seus olhos. Na manhã em que finalmente deixou a mansão, Isabela caminhou pelos corredores pela última vez, lembrando-se dos momentos felizes e dos desafios que enfrentaram juntos. No entanto, ao cruzar a porta de entrada, esses pensamentos foram substituídos pela realidade amarga de sua própria traição. Ela sabia que havia causado sua própria queda e que não havia ninguém mais a culpar. Enquanto Isabela carregava suas malas até o carro que a esperava, Marina, que estava observando de longe, sentiu uma mistura de emoções. Parte dela sentia pena de Isabela, vendo-a tão vulnerável e derrotada. No entanto, Marina também sabia que essa era uma consequência inevitável das ações de Isabela. Ela havia tentado destruir o que Fernando havia construído, e agora estava pagando o preço por isso. Fernando, que assistia à partida de Isabela da varanda, sentiu um peso em seu coração. Apesar de tudo, dizer adeus a alguém que havia sido uma parte tão significativa de sua vida nunca seria fácil. No entanto, ele sabia que estava tomando a decisão certa para ambos. À medida que o carro de Isabela se afastava, Fernando respirou fundo, sentindo tanto o fim de uma era quanto o começo de outra. A mansão, agora mais vazia, estava pronta para um novo começo, mesmo que ainda houvesse cicatrizes a serem curadas. Com Isabela fora de sua vida, Fernando começou a focar mais em seu relacionamento com Marina. A promessa de tratá-la como uma filha por uma semana já havia sido cumprida, mas algo mais profundo havia se desenvolvido entre eles. O vínculo que formaram durante aquele período de tempo era mais do que apenas uma experiência temporária, era algo que ambos começaram a valorizar e querer preservar. Fernando, percebendo quanto Marina havia influenciado sua vida positivamente, decidiu que queria continuar a apoiá-la de maneira mais duradoura. Ele começou a fazer planos para o futuro dela, oferecendo-lhe a oportunidade de continuar vivendo na mansão e apoiando seus estudos e ambições. Marina, embora surpresa com a generosidade de Fernando, aceitou a oferta com gratidão, reconhecendo que ele via nela algo mais do que uma simples obrigação temporária. Os dias que se seguiram foram marcados por uma convivência harmoniosa. Fernando ensinava a Marina sobre negócios, enquanto ela compartilhava com ele uma nova perspectiva sobre a vida, uma perspectiva moldada por suas experiências nas ruas e pela resiliência que desenvolveu ao longo dos anos. Eles se tornaram não apenas amigos, mas também família, algo que ambos haviam perdido em suas vidas e que, de maneiras diferentes, estavam redescobrindo juntos. Marina, por sua vez, começou a sentir que finalmente havia encontrado um lugar ao qual pertencia. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas com o apoio de Fernando, sentia-se mais confiante e preparada para enfrentá-los. O vínculo entre eles, forjado em circunstâncias tão inesperadas, era agora uma fonte de força para ambos, e Marina sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela nunca mais estaria sozinha. Com o passar dos meses, Marina começou a florescer sob o apoio e orientação de Fernando. Ela se inscreveu em cursos, começou a se interessar por áreas como administração e filantropia, e gradualmente foi construindo uma nova vida, muito diferente daquela que conhecia. O incentivo de Fernando foi crucial nesse processo, mas também foi a determinação inata de Marina que a levou a aproveitar ao máximo as oportunidades que lhe foram oferecidas. Fernando, por sua vez, observava com orgulho o progresso de Marina.
Ele via nela um futuro brilhante, algo que ele estava determinado a apoiar de todas as maneiras possíveis. Mais do que uma simples beneficiária de sua generosidade, Marina havia se tornado uma filha para ele, uma presença que trouxe luz para sua vida em um momento de escuridão. Ele sabia que, apesar dos desafios que enfrentaram, ambos haviam saído mais fortes e unidos. Marina, agora mais confiante e segura de si, começou a planejar seu futuro com clareza. Ela queria usar sua experiência de vida para ajudar outros que estavam em situações semelhantes às que ela havia enfrentado. Com o apoio de Fernando, ela começou a desenvolver ideias para projetos que poderiam oferecer apoio a jovens em situação de rua, oferecendo-lhes oportunidades de educação e um caminho para um futuro melhor. O que começou como um encontro inesperado evoluiu para algo muito maior. Marina, que um dia foi uma jovem sem teto, agora havia diante de si um futuro cheio de possibilidades. E com Fernando ao seu lado, ela sabia que poderia enfrentar qualquer desafio. Juntos, eles haviam criado uma nova família, uma baseada em confiança, respeito e amor genuíno. O futuro que aguardava Marina era promissor, e ela estava pronta para abraçá-lo de todo o coração.